Meu amado ouvinte que vai ouvir esta palavra, que Deus possa abençoar a sua vida. No livro de Lucas, nós vamos fazer uma breve reflexão da palavra do Senhor Jesus. Lucas, no capítulo de número 24, versículos 5 e 6, vai dizer o seguinte: E estando elas muito atemorizadas e abaixando o rosto para o chão, eles disseram: Por que buscais o vivente entre os mortos? Não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos como vos falou estando ainda na Galileia. Vou ficar com a parte B do versículo 5 e a parte A do versículo 6, que vai dizer o seguinte: Por que buscais o vivente entre os mortos? Não está aqui, mas ressuscitou. Meu amigo, o maior paradigma do Evangelho é a ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. Você vê que todos os fundadores das religiões pelo mundo afora têm ainda o seu fundador aí com seus restos mortais. Mas o nosso Senhor Jesus, ele ressuscitou. Ele ressuscitou e está vivo para todos sempre. Onde estão os restos mortais do nosso Senhor Jesus Cristo? Onde estão os ossos do nosso Senhor Jesus Cristo? Onde foram cremados? Onde está? Ninguém vai achar. Sabe por quê? Porque o nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitou e está vivo para todos sempre. A crucificação do nosso Senhor Jesus Cristo foi dolorenta, foi dolorosa. E tudo isso ele passou por amor a mim e a você. O nosso Senhor Jesus Cristo, na agonia que ele estava passando, certa feita, ele suou gotas de sangue. Isso a ciência chama de hematidrose. Tudo isso ele passou por amor a mim e a você, meu amado ouvinte. E pode ter certeza, ele passaria tudo de novo, por amor a mim e a você. O chicote romano, que se chama flagrum, na sua ponta, quando batia no nosso Senhor Jesus Cristo, porque quando puxava saía sangue, pele junto? Porque na ponta tinha couro, tinha ossos secos, talvez de carneiro, e tinha bolinhas de metal. Quando batia e puxava, vinha pele, vinha sangue. E tudo isso, o nosso Criador, eu estou falando de Jesus, o Criador dos céus e da terra, ele passou por amor a mim e a você. Ele não merecia aquilo, mas ele passou, sabe por quê? Para provar que nós temos um valor inestimável. Ninguém tinha condições de pagar o preço. Mas Jesus, ele consumou aquele ato chamado tetelestai, está consumado, e ele falou: está pago, está pago, está pago. Tudo isso ele passou por amor a mim e a você. Louvado seja Deus. Mas o peso da cruz do nosso Senhor Jesus Cristo tinha aproximadamente 60 quilos. O Senhor Jesus, ele carregou a cruz. E certa vez ele cambaleou, caiu. E o sirineu ajudou ele a carregar a cruz. Ele passou por amor a mim e a você, meu amigo. Tinha aproximadamente 60 quilos. Às vezes você pega 30 quilos daqui e ali, 4, 5 metros, você já está caindo. E ele carregou aproximadamente por um tempo ali, não sei a exatidão da longitude que o Senhor Jesus andou, mas o que eu tenho para te falar é que ele passou ali aquela agonia, daquele esforço físico de carregar aquela cruz por amor a mim e a você. As duas fileiras que foi pregado o prego, as duas fileiras do osso, do carpo e o osso rádio, foi onde fixou o prego nas mãos do Senhor Jesus e também nos seus pés. Tudo isso ele passou por amor a mim e a você. Aproximadamente, os pregos tinham 12 centímetros e meio. Na agonia, pode ter certeza que quando esticou os braços do Senhor Jesus, ele fez esforço, porque a cruz não era dele, a cruz era minha e era sua. E esticou. E aí ele se esforçou para os seus ossos não entrar dentro do seu pulmão, prender a respiração e ele ser morto por sufocamento, porque nós vemos que Natanac não aceitaria, especificamente no livro Levítico, não aceitaria se fosse por sufocamento o cordeiro morto.
Mas o Cordeiro, ele ressuscitou e ele foi morto, não por sufocamento, ele foi morto pela agonia, pelo sofrimento de cruz, morte de cruz. Mas ele fez isso aí por amor a mim e a você. E nós vemos que de um lado estava um ladrão e do outro estava o outro ladrão. E a palavra de Deus nos diz que o que estava à direita o exaltou, o que estava à esquerda o humilhou ainda. E ele falou para o que estava à direita: hoje estarás comigo no paraíso. Por quê? Porque ele veio para salvar. No livro de João, capítulo 13, versículo 16, vai dizer o seguinte: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O nosso Senhor Jesus, ele te ama, meu amigo. Quem dera, se neste momento que você está escutando esta palavra, você levantar suas mãos e dizer: Senhor Jesus, eu te aceito como o único e suficiente Salvador da minha vida. E automaticamente você também vai ter o nome escrito no livro da vida e o direito de ter um encontro com o nosso Senhor Jesus Cristo. Vai valer a pena. Vai valer a pena. No livro de Deuteronômio, capítulo 21, versículo 22 e 23, vai nos dizer que aquele que era pendurado no madeiro passasse uma noite era como se fosse maldito. E no livro de Gálatas, para confirmar Deuteronômio, Gálatas 3:3 vai dizer que maldito aquele que for pendurado no madeiro. Tudo isso o Senhor Jesus fez por amor a mim e a você, meu amigo. E quantos não dão o mínimo valor para a cruz de Cristo, zombam de Jesus, zombam dos pregadores do Evangelho, zombam, estão nem aí. Mas o Senhor Jesus morreu por amor a mim e a você. Os espinhos que foram fixados na sua fonte, na sua cabeça, tinha aproximadamente 5 a 6 centímetros de comprimento. E quando colocou na cabeça de Jesus, correu sangue. Tudo isso ele passou por amor a mim e a você que está escutando. E quantas pessoas não dão o mínimo valor? Quantas pessoas não dão um pingo de valor para a cruz de Cristo, zombam da crucificação de Jesus? Acham que não valeria nem a pena o Senhor Jesus morrer. E muitos falam: se Jesus vier, vou colocar ele na cadeira elétrica, vão fuzilar o Senhor Jesus. Pasme, e pasme que vou falar, usando até uma palavra meio pesada, são pessoas incompetentes de pensamento, são pessoas que não sabem pensar, se tornam como irracionais, como loucos. Por quê? Porque o Senhor Jesus, ele morreu como cordeiro, mas no livro de Apocalipse, capítulo 5, vai nos dizer que ele voltará como um leão da tribo de Judá. O Senhor Jesus, ele morreu por amor a mim e a você. Qual a sua opinião a respeito da crucificação do nosso Senhor Jesus Cristo? Me fala para você, responda você. Qual a sua opinião? O que você acha da crucificação do nosso Senhor Jesus Cristo? E para você que é cristão, valeu a pena aceitar Jesus Cristo? Porque quando a pessoa aceita Jesus Cristo, tem gente que acha que ganha. Ganha nada, você perde. Você entra perdendo. Me responda, valeu a pena aceitar Jesus Cristo? Você aceitaria Jesus Cristo hoje, novamente, por tudo que você passou? Desde que você aceitou aí, não sei quantos anos você tem de cristão, 20 ou 30, 40, 50, 60, 100, não sei quantos anos de cristão você tem. Valeu a pena sofrer tudo que você sofreu pelo Evangelho? Não por uma placa de uma igreja, estou falando de igreja, eu estou falando pela causa do Evangelho, de Jesus Cristo. Valeu a pena? Você passaria tudo novamente? Você sofreria tudo novamente por nosso Senhor Jesus Cristo? Tudo que Ele fez pela sua vida, ou que você já perdeu pela causa do Evangelho, você passaria novamente? Fica a pergunta para você. Muitas pessoas eu creio que está respondendo assim: sei não, viu? Eu acho que hoje eu aceitaria, mas pensando bem, não sei, eu acho que não valia a pena. Meu amigo, o nosso Senhor Jesus deu a sua vida. Éramos como se fosse homens desvagantes por este mundo, não tínhamos destino, não saberíamos como nós iríamos se salvar. Era a lei na velha aliança, lex talionis, dente por dente, olho por olho. No livro de Gênesis vai dizer, capítulo 3, que o Senhor Jesus, ele deu a sua vida para morrer por amor a nós, porque estávamos perdidos. A partir do momento em que o homem ele pecou, ali na tentação do Éden, ele pecou, Adão e Eva pecou, os primeiros homens viventes da terra pecaram. A Bíblia vai dizer que nós fomos distanciados,
do nosso Senhor, do nosso Criador. E só tinha um jeito, o Filho de Deus descer aqui na terra, encarnado num corpo, para passar as arduras que ele passou. E eu tenho uma certeza, você que aí respondeu assim, talvez, não sei se eu aceitar Jesus. Jesus pode ter certeza, se perguntasse para o Senhor Jesus lá no céu, o Senhor passaria novamente, tudo que o Senhor passou para salvar a humanidade, ele falaria, valeu a pena e eu passaria novamente. O Senhor Jesus, ele te ama, meu amigo. Muito mais do que você possa imaginar, muito mais do que os seus pensamentos. O Senhor Jesus te ama muito mais do que todos os seres humanos que carregam o amor por você aqui na terra. O Senhor Jesus, ele te ama. Ele te ama. E ele deu a sua vida por amor a mim e a você. O Senhor Jesus, ele foi, depois da sua morte, ele foi visto por aproximadamente, está aqui no livro de 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 6. Ele foi visto por aproximadamente mais ou menos 500 pessoas. Mais de 500 pessoas. Ele foi visto. E ele foi glorificado. Ele ressuscitou num corpo glorificado. Ele não ressuscitou num corpo qualquer, como o nosso, que morre. Não, ele ressuscitou num corpo glorificado. João capítulo 20 e o versículo 19 vai nos dizer que ele ressuscitou num corpo glorificado. E nós também vamos ser glorificados. Mas ainda nós estamos aguardando o arrebatamento, que está aqui no livro de 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 52, vai dizer o seguinte: no momento, no abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Já tem a data certa do Senhor Jesus vir. Isso não é heresia. Isso não é os datistas aí que marcaram datas da vinda iminente do Senhor Jesus. Não estou falando isso, mas tem uma data. Sabe qual é a data? Sabe qual é a hora? No momento. Me fala o que é um momento. Pode ser hoje, pode ser daqui 1 ano, pode ser daqui 10 anos, pode ser daqui 20 anos, mas ele vai vir num momento que nós não estamos apercebidos, pensando que Jesus vai vir. Ele virá. Ele vai vir para ter um encontro com você. É num momento. Num abrir e fechar de olhos, o Senhor Jesus vai voltar. Um corpo glorificado. Ele passou as arduras daquela cruz para você e eu podermos dizer, eu também tenho o direito de ser salvo. Somos pecadores? Somos pecadores. Continuamos pecando? Continuamos. E aquele que diz que não peca é mentiroso. E se parece com o pai da mentira, que é o diabo, que desde o princípio não se firmou na verdade. Então todos nós somos pecadores, mas pecadores arrependidos. Você que aceitou ao Senhor Jesus aí agora, ou você que vai aceitar o Senhor Jesus, ou você que já é crente, você continua sendo pecador. Mas você é pecador redimido, pecador arrependido. Que Deus em Cristo venha abençoar a sua vida. Que Deus possa te dar mais uma oportunidade. Que neste momento, Deus possa abençoar a sua vida, mas que você venha fazer um compromisso com o Senhor Jesus, dizendo, eu aceito a Jesus Cristo como meu único e suficiente Salvador da minha vida. Para um dia morar junto com Ele, para um dia estar com Ele, principalmente para um dia encontrar com o nosso Salvador. Em nome de Jesus, que Deus possa abençoar a sua vida e a sua família, em nome de Jesus.